Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés eu desejo estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés eu desejo estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, tens a liberdade, a tua verdade Salmo 116, 12, texto conhecido, eu mesmo já li ele algumas vezes com os irmãos. O salmista faz a seguinte pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Queridos, quando eu penso nesses anos todos que a gente está junto, buscando ao Senhor, não consigo pensar em outra coisa tão forte quanto a gratidão. Todas as histórias que a gente já enfrentou, adversidades, situações de construção, sempre com desafios maiores do que nossas capacidades, pessoas que vieram, fizeram parte de nossas vidas e foram transformadas. E cada mês, dependendo da provisão do Senhor, sem que Ele deixe de ser fiel, mesmo que em grande maioria das vezes não nos sobre o suficiente para nos mantermos para o mês seguinte. Como é tremendo a gente, mês após mês, lembrar que Deus tem nos concedido exatamente o que a gente precisa para continuar a fazer tudo o que a gente precisa fazer da honra e glória do Senhor. E eu louvo a Deus. É bom olhar para essa igreja bonita, é bom olhar para essa igreja arrumada, a despeito de não sermos uma igreja grande. É bom lembrar dos casamentos, dos batismos, das consagrações. Por que não, também não dizer dos sepultamentos em que nós nos despedimos de pessoas em Cristo Jesus? E o que eu posso dar pelos benefícios que Deus tem nos concedido? A resposta do salmista é: tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. O que temos feito domingo após domingo, se não tomarmos o cálice da nossa salvação, que para nós é um presente merecido, que nos foi dado pelo sacrifício de Jesus, que nós temos feito, que não invocar o santo nome de Deus dia após dia e aprender pela experiência, que quando nós o colocamos em primeiro lugar, Ele cuida de todas as outras coisas. Quando nós o adoramos e centralizamos a nossa vida na presença dEle, Ele mostra o tamanho do seu poder, Ele mostra o tamanho da sua misericórdia, Ele mostra o seu
amor transformador. Eu convido você a passar esse mês em gratidão ao Senhor conosco. Estaremos aqui trazendo irmãos que são de fora, mas já são parte das nossas vidas. Semana que vem teremos o pastor André Luiz, que nos pastoreou. Teremos o pastor Luiz Rubem, que já esteve aqui na igreja algumas vezes, um pela manhã e outro pela noite. Na outra semana, no dia 25, teremos à noite o pastor Sérgio Dias, que também sempre foi muito querido nosso, uma pessoa muito importante na vida do pastor André. E por fim, na primeira semana de julho, nós teremos o pastor Luciano da primeira Jacuíba, uma igreja que também tem sido bênção nas nossas vidas e com a qual nós teremos o privilégio de retirarmos juntos. Mas mais importante do que os pregadores e as programações especiais é lembrarmos da nossa necessidade de agradecermos a um Deus que nos sustenta, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege em todas as circunstâncias, um Deus que é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, um Deus que nos amou tanto que derramou o sangue de seu Filho para que nós estivéssemos aqui em adoração. Como não adorar esse Deus? Como não pensar nos benefícios? Vamos agradecer? Baixe sua cabeça nesse momento e agradeça a Deus por esse privilégio. Pai querido, nós queremos glorificar o Teu nome, porque viver contigo é bom demais. Queremos engrandecer ao Senhor, porque Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Espírito Santo que em nós habita nos enche de esperança, nos enche de ousadia, nos enche de virtude. E nós, nesta manhã, direcionamos todas essas dádivas ao Teu trono de graça, pois queremos erguer nossas mãos para Te exaltar, para Te glorificar. Queremos cantar louvores ao Teu santo nome. Queremos, ó Deus, declarar a Tua soberania sobre nossas vidas. Também não queremos deixar nada, ó Deus, em branco. Queremos nos prostrar perante o Teu altar, reconhecer nossos pecados e limitações e clamar, ó Deus, pelo Teu poder transformador em nossas vidas, para que o Senhor faça de nós novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor, para que o Senhor faça de nós cartas escritas por Tuas mãos, para que o mundo olhe e veja Cristo em nós e possa, Deus, receber a mensagem da salvação e, crendo, terem suas vidas transformadas como nós a tivemos. Pai, Te agradecemos por cada pessoa que tem passado por esta igreja. Te agradecemos por cada oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Te agradecemos, ó Deus, por cada sorriso ou lágrima derramada neste tempo, porque isso tem alicerçado o nosso relacionamento contigo. Pedimos humildemente que o Senhor nos preserve na Tua presença, que o Senhor nos coloque no centro da Tua vontade e que o Senhor faça de nós uma igreja viva e relevante, não por nossas capacidades, mas pela doce atuação do Teu Espírito em nosso meio. Ser exaltado, ser glorificado, ser engrandecido por esses 17 anos e que esta igreja continue postada e alicerçada na rocha nesse bairro, por tantos outros quantos o Senhor assim o permitir. Por Jesus, o nosso Senhor, nós consagramos esse culto em Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor, vamos nos confraternizar. Quero que valorize, sai do seu lugar, dê um abraço do seu irmão e abençoe-o em nome de Jesus. Oh
Vamos. Vamos sentar? Já que é momento de relembrar, eu queria lembrar algumas coisas. A primeira experiência que eu tive aqui em Santa Teresa foi, eu vim trazido a essa igreja pelo pastor Arnaldo, um grande amigo meu, que me trouxe, ele veio e me trouxe para algumas igrejas que estavam precisando de seminaristas. E a minha primeira conversa com o pastor Raimundo foi lá em cima, ainda no casarão, e eu compartilhei com ele do meu desejo de ver uma igreja nascer, de começar um ministério novo. E o pastor Raimundo tão somente falou o seguinte: fica aqui comigo que você vai ver uma igreja nascer. E que Deus te abençoe. Na semana seguinte, eu lembro que eu preguei no texto de Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Roberta estava na igreja, algumas das nossas irmãs estavam na igreja, Dulce estava na igreja, e eu glorifico a Deus porque desde aquela época, acho que Cidinha estava na igreja, a gente está aí até hoje há 15 anos, caminhando junto. E essa é a igreja que tem alimentado a vida espiritual da minha vida, minha esposa, meus filhos. Gabriel, Lucas e Isabela não existiam, hoje a gente está com um grupo um pouco maior. Algumas pessoas que estão aqui não faziam parte daquele grupo. Isso é prova de que Deus tem cuidado de nós, mas eu quero ouvir alguns irmãos. Wellington, qual é a lembrança mais antiga que tu tem da igreja, ou a mais marcante? Vem cá e fale rapidamente para a gente. Eu vou pegar alguns aqui pelo pé hoje. Eu, pelo menos, introduzi o assunto. Nossa, ele para. Gente, assim, vai pegar 5 anos. Mas, sem dúvida, acho que para mim fica fácil. Tinha mais marcante, porque eu já vinha indo, entrando em igrejas, acho que 13, 15 anos antes de eu ir para cá. O dia mais improvável, eu digo o dia mais improvável porque era o dia que eu vim para a igreja de manhã, só vim para a igreja, pastor, não queria vir na igreja de noite, aí estava chovendo muito, o carro não estava bom. Cheguei para minha esposa e falei: não, nós não, já estava arrumado, tirando a roupa, não vamos para a igreja. Ah, um garoto pegar lá de noite, gostei do senhor, do grande Léo, garoto para pegar de noite. Se o cara que já está há 20 anos pregando, fala um monte de besteira, imagina um garoto. Aí a gente botou a roupa, tá bom, nós vamos. Botamos a roupa, começamos a arrumar, pegamos a Bíblia. De novo a gente falou: nós não vamos. O cara falou de muçulmano de manhã, falou mal dos outros, a igreja não é para falar mal mesmo, que você não concorda. Como não? Tiramos a roupa de novo. Isso aconteceu mais 3 vezes. Aí de vez esse garoto aqui, desculpa aí de chamar de garoto, pastor André veio pregar. Engraçado, coincidência em casa, mas acho que ninguém gosta de Marcos. Eu nunca na igreja do tempo todo pensei, ninguém prega Marcos. Você chega de noite aqui, com coincidência ou não, vai pregar passagem de Marcos, e aí não tem como marcar. Foi um dia muito especial, mais do que especial, não tem como descrever. O que eu senti realmente não é desse mundo. Frases de Deus, Deus toca no meu coração profundamente. Eu sinto as coisas mais estranhas fisicamente acontecendo em mim ali, eu não sei. Eu fui compelido a levantar a mão e fazer tudo que eu via sempre acontecer na igreja, que era o que dizem aceitar Jesus, e mesmo eu não crendo que um ato de levantar a mão fosse a minha necessidade, eu vou levantar a mão e agora aceitar Jesus. Não, já tinha ali. Eu não sei, eu acho que eu nunca disse isso antes. Na hora eu falei assim: não vou levantar a mão, porque tem vergonha desse tipo de coisa, eu não creio nesse negócio, nesse ato de levantar a mão embora. E Deus falou assim: não, então você tem vergonha, então agora se humilha para mim. E eu levantei a mão, não tanto para dizer assim, eu aceitei Jesus, mas para me render. E nesse dia, não tem como marcar. Eu acho que eu vou fazer isso aqui da frente agora.
com certeza esse não foi o dia mais marcante só na igreja de Santa Teresa, não. Foi o dia mais marcante da minha vida. Dizem as más línguas, você não abaixava a mão. Irmã Sueli, vem cá, conta pra gente como é que você veio conhecer a nossa igreja. Já teve o primeiro e teve o segundo, então deu chance da irmã refletir. Presta atenção. Eu estava meio quase que abandonando a igreja. E iludida lá com alguns irmãos onde eu estava. E eu estava indo na igreja, mas por Deus. E pela igreja lá eu não ia. E quando entrando com a Graça, mesmo quando ela caminha lá, ela falou, irmã, por que você não vai na minha igreja? Para conhecer. Falei, a Graça eu consigo. Eu vou. Aí, houve um conhecimento no domingo, e eu falei para as irmãs, hoje é o último cumprimento, que domingo que vem vocês nem vêm mais aqui. E eu estava perdida, eu falei, bom, eu vou começar a ir nas igrejas, ver onde eu me sinta bem. Quando Deus tocar no coração, eu vou ficar. Eu não consegui falar com a Graça. Aí contei com Maria Marins, eu vou começando pela prova de ser, mas eu queria fazer isso. Batizada é tudo. Eu estou querendo falar com a Graça porque é na igreja dela. Eu vou para a casa da mesma igreja que eu. Vamos juntos. Eu daí que saí mais. Me senti bem, gostei. E falei para Deus, meu Pai, que eu nunca mais sinto o que eu senti outra vez. Isso eu senti. Que na igreja há uma divisão. Quem é irmão, quem é frequentador, eu também vou deixar de ir. E por enquanto eu ainda não me senti frequentadora. Eu me sinto irmã. Eu pedi muito para falar. É mesmo? Só que eu sou muito marcante. Bom, irmãos, o que me marca na igreja é que amanhã é mãe 12, né? A mãe faz 6 anos que eu pisei aqui na igreja a primeira vez. Foi domingo, eu cheguei no dia 8, dia 8 de junho de 2011. E alguma coisa assim que me lembra, toda vez eu recordo, na minha memória que antes de eu vir para cá, algumas pessoas falaram, cara, do Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Eu lembro que um amigo meu, que é até advogado, ele disse assim, pô, quando chegar no Rio de Janeiro, tu vai se desviar desse caminho, tu vai largar essa vida de crente, essas coisas aí, né? Na hora que chegar no Rio, tu vai esquecer disso aí, vai conhecer a Lapa, conhecer esse lugar, tu vai se desviar. E algo assim que não é algo assim que pega muito, porque eu nasci na igreja, eu não consigo ver assim o mundo como a minha casa, entendeu? Por mais que eu procure fazer algumas coisas erradas, quer dizer, eu não procuro fazer, mas acabo fazendo, porque nós somos humanos, entendeu? E algo assim que não me tocou muito, assim, vai acontecer isso comigo, por mais que aconteça com vários amigos meus. E a primeira coisa, eu cheguei na igreja, eu cheguei no Rio, era uma quarta-feira, estava muito frio, não estava acostumado com esse tempo assim, que lá é quente, muito quente, sempre é quente. Quando é frio é 20 graus, assim, raramente. Eu estava acostumado. E eu vim para cá e eu lembro que teve até uma conferência que era um festival de músicas que teve na Apoteose. Eu fui sozinho, não tinha ninguém conhecido. Eu fui lá porque eu estava alguns dias em casa que eu conheci o Rio. Eu fui sozinho, estava maluco, não conheci nada. E no outro dia, terminou às 11 horas, fui para cá, cheguei quase meia-noite, sozinho, assim, não conhecia nada, sabia onde eu chegar em casa de volta. E no outro dia, não, eu vou para a igreja, eu quero ir logo, não quero ficar um domingo já e ficar sem para a igreja. E aí eu lembro que minha tia, ela mora em Cabo Frio, mas ela não me trouxe, ela ficou 10 dias e foi para Cabo Frio. Aí nós pegamos o bonde, esse aqui o bonde funcionava, nós descemos, ela me deixou aqui, e a primeira pessoa que me recepcionou foi o Marquinhos, que acho que hoje é o aniversário dele, só que acho que hoje seria o aniversário dele se ele tivesse vindo. O Facebook não dizer. Aí
Aí eu lembro que uma das primeiras pessoas que falou foi o Marquinhos, eu sentei naquele banco de trás. Quando acabou o culto, a Bia veio falar comigo, o Miss também veio falar comigo. E algo assim que eu lembro que quem pregou de manhã foi, não sei se foi o pastor, acho que foi o pastor Raimundo, e à noite foi uma senhora que pregou. Eu não lembro quem era, foi uma senhora. E quando eu estava indo para casa, aí eu gostei, assim, gostei da recepção da igreja, que as pessoas vão lá e falam, é legal, eu senti assim, pô, já tem uma igreja para ficar. Apesar de eu não querer ir para lugar longe, não conhecia muito. E eu gostei da igreja por ser perto de casa e por ser uma igreja pequena, assim, eu posso conversar com as pessoas. E eu lembro que quando eu estava voltando para casa, eu não sabia, meu Deus, onde é minha casa mesmo, que é longe, eu não sei. E eu estava chegando aqui na Praça do Odilo, passou o pastor Raimundo e a irmã Pena, a galera levando a Fafá, o hospital estava passando mal lá de Silvestre. E a irmã Sonha também estava, salve, não sei se você sabe, não estava. E eles me deram a cara, o pastor, ai, que não está na igreja, não sei o quê. A irmã Pena, aí foi me levou para a igreja, para casa, só que eu não estava lembrando, assim, me levou de carro muitas casas, eu fiquei perdido. Moro numa cidade pequena, a casa numa cidade grande, e eu fui parar lá no Silvestre. E aí eu vou direção dele, vou para casa, não sei onde é a minha casa, o pastor Raimundo voltou, e eu consegui me achar. Bom, esse é o momento que me marca, assim, eu estava conversando com a irmã Penha, quinta-feira sobre isso. Eu vi ela com o pastor Raimundo, e fomos conversando isso, e foi o mesmo dia que eu cheguei no Rio. Isso, assim, um momento que marcou muito, e teve vários momentos, assim, que a gente for lembrar, assim, muitas pessoas que eu conheci, que alguns já saíram, mas, assim, são pessoas que ficaram na minha vida e a Igreja de Santa Teresa faz parte da minha vida. Lene, você que é a mais nova do grupo, vem cá. Como você falou, sou a mais nova do grupo. Estou aqui no Rio esse faz um ano. E em Fortaleza eu era de outra igreja. Em 90 eu fiquei sem igreja. E a gente sabe que, como você falou, quando você chega na cidade grande, quando você não conhece ninguém, você não conhece ninguém amigos, então acaba quem você anda te influenciando, isso não tem jeito. E eu fiquei muito tempo sem igreja. Chegou uma época que eu senti que precisava voltar para Deus. Então a cidade de voltar para o caminho do Senhor. E eu fiquei procurando na internet uma igreja e encontrei uma que eu trabalhei no Bastil, então eu encontrei essa igreja. Então, eu me senti em casa. Quando fui recebida, eu sempre fui recebida por todos, pelo pastor André, pelo Rubinho, todo mundo, pela Bia. Então, aqui eu me senti como uma primeira igreja que eu fui recebida da mesma forma, porque eu me senti em casa. E de imediato pegaram o telefone, já me perguntaram como eu estava. Então, o cuidado que vocês tiveram comigo, isso é muito importante para quem chegando, isso conta muito. Porque muitas vezes não tem ninguém, eu não tenho ninguém no Rio, não tenho família tão próxima. E esse cuidado de família, de assistir em casa, é muito importante para a gente continuar todos os dias indo para a igreja. Então, é isso. E eu, como eu disse, Marcelo, eu faço a minha vida com Marcelo. Se a gente tentar entender o que é a igreja, já parando para ver que a gente não fala de conceitos teológicos, todos nós fomos alcançados pela mesma verdade, o Cristo que chama, o Cristo que liberta, o Cristo que se deu por nós. Mas as experiências que nos marcaram, elas ocorreram quando o amor de Cristo se concretizou por meio de atos de amor de seus filhos. Isso nos ajuda a entender um pouco do que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus espera de nós que nós exerçamos o papel de chamar as pessoas a estarem diante do amor de Deus, por meio de quê? De atos de amor meu e de você. Nós jamais nos esqueçamos disso e vamos agradecer a Deus por esse momento, pelos anos que tivemos juntos, pelas histórias compartilhadas, que de certa forma, quando somadas, contam um pouquinho do que é a história da primeira Igreja Batista de Santa Teresa. Quando somadas, contam um pouquinho do que é a história da salvação
e da igreja do Senhor, pelo menos no contexto local desse bairro em nossa cidade. Amém? E a Deus toda a honra e a toda a glória. Deus seja sempre louvado. Vamos para cá. Deus misericordioso, nós te louvamos por tanta coisa boa que tem acontecido no nosso meio. Sabemos que cada irmão poderia compartilhar aqui uma história do que esta igreja, do que a igreja do Senhor representa em nossas vidas, e todos seríamos edificados igualmente, porque a história não é nossa, a história é tua. A história não privilegia nossos nomes, mas o teu amor redentor, a tua graça salvadora, mas também a comunhão de uma igreja que no Espírito do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, se transforma num só corpo. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua igreja é o local onde nós devemos estar. Nós queremos pedir em nome de Jesus que esses atos de amor que alcançaram nossos irmãos, que fizeram diferença na vida deles, ó Pai, sejam instrumentos de evangelismo de cada um de nós. Mas sabemos que para isso, ó Deus, nós não precisamos aprender métodos de amar, nós não precisamos aprender formas de abordar, nós precisamos entregar o nosso coração com as mãos e pedir que o Senhor nos capacite a amar o nosso próximo com o amor do Filho. Faça esse milagre em nossas vidas, ó Deus. E nós e aqueles que estão à nossa volta serão profundamente impactados pelo teu amor por nossas vidas. A ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes de louvarmos mais um cântico, convocar uma assembleia extraordinária, porque quando eu disse que a Leila era a pessoa mais nova do nosso meio, eu fiz isso intencionalmente. E hoje eu aguardo uma proposta para que nós recebamos a irmã Lene Marques Araújo, em vinda da Igreja Batista Átrios, em Fortaleza, em nossa igreja como membro. Todos apoiamos? Alguém quer discutir? Acho que não, né? Então, glória a Jesus, Lene, nós vamos enviar a tua carta lá para Fortaleza. Amém? Vamos adorar a Deus. Pronunciar o teu nome.
coloca Salmo 126:6. Com base no Salmo 126:6, que diz que aquele que sai orando enquanto lança a semente, voltará com um canto de alegria, trazendo consigo os feixes. Nós definimos o tema desse. Está um pouquinho diferente. Aquele que. A minha versão é outra. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Quando Sônia fez assim, como quem disse, poxa, ele está lendo outro versículo. Não, é o mesmo. Fica tranquilo. Com base nesse texto que nós definimos o tema de todo esse mês que estaremos agradecendo a Deus. E qual foi o tema? O tema é decidido na semeadura e grato na colheita. É isso que nos motiva a participar. É isso que nos motiva a ofertar e contribuir. É isso que nos motiva a nos entregar. Uma decisão que é baseada no fato de que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nos leva a investir e participar. E uma fé que nos leva a aguardar o tempo de um Deus que sabe quando nós colheremos os frutos daquilo que temos semeado. Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para a nossa vida familiar, isso vale para a nossa vida espiritual, isso vale para o nosso relacionamento com a Igreja do Senhor. Não esteja à margem, participe, não esteja ao lado, esteja ao centro. Se tem um lugar onde nós temos dificuldade de remar contra a corrente, é no meio do rio, onde a correnteza é mais forte. É nesse lugar que Deus quer que a gente esteja, no centro da vontade dEle, guiados pelo seu Espírito e atuando de forma convicta e comprometida com a obra do Senhor. Você é a igreja, não é esse tempo, não é a liderança. É de você e a você que Deus tem chamado para fazer diferença e levar esse evangelho a toda a criatura. Nós estaremos louvando ao Senhor. Aqueles que têm seus dízimos e ofertas são convidados a entregá-lo, e aqueles que têm seus motivos de oração, seus motivos de gratidão, também são convidados para que estejamos juntos, orando uns pelos outros, abençoando nossas crianças que irão para o culto infantil e nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.
de oração. Venha à frente para que estejamos orando. Crianças, venham à frente para o culto infantil. Esse jogo vai virando feriado. Isso não vai virar. Vamos orar. Ó Deus, graças sejam dadas ao teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Vem do Senhor os nossos motivos de gratidão, vem do Senhor a nossa alegria, vem do Senhor a nossa provisão, vem do Senhor o nosso socorro, vem do Senhor a cura, vem do Senhor a libertação. Ó Deus, que seria de nós se não fosse um Deus tão bom e tão misericordioso conosco? Pai querido, toma nossas vidas no teu altar, toma nossas crianças na tua presença, abençoe cada uma delas, ó Pai, fale aos seus corações no culto infantil, que elas glorifiquem o teu nome, se rendam ao teu senhorio e sejam cheias do Espírito Santo. Ó Deus, nós estamos aqui porque mais uma vez o Senhor tem nos ajudado, estamos aqui, ó Deus, pelas histórias de transformação, estamos aqui pelas oportunidades que o Senhor nos concedeu ao longo da semana, estamos aqui pelas respostas de oração, estamos aqui pelos clamores que têm sido atendidos. E estamos aqui também porque confiamos no Senhor naquilo em que nós ainda não obtivemos resposta. Sabemos, ó Deus, que Tu és Senhor dos céus e da terra. Sabemos, ó Deus, que nada só foge ao Teu controle. E queremos colocar em Tuas mãos a nossa vida. Queremos colocar no Teu altar a nossa história. E suplicar ao Senhor para que o Senhor a transforme pelo poder que há no nome de Jesus. Salva, liberta, transforma, cura aqueles a quem amamos, prega o Teu Evangelho por meio de nosso intermédio, por meio de nossa vida, por meio de nossa proclamação. Salva aqueles a quem amamos, traz harmonia aos nossos lares, guarda, Senhor, as nossas famílias, proteja-nos, Senhor, em uma cidade que em alguns momentos é tão violenta, é tão cruel. Proteja-nos, Senhor, em meio a uma crise que não passa, Deus, por conta da infidelidade, da desonestidade dos nossos governantes. Proteja-nos, Senhor, diante de tantas adversidades, pois nós queremos continuar caminhando contigo na Tua luz e fazendo diferença na nossa geração. Pai querido, nós suplicamos ao Senhor por esses dízimos e ofertas que têm sido consagrados ao Senhor, tanto pelos que foram entregues fisicamente, quanto por aqueles irmãos e irmãs que todas as semanas têm contribuído com a Tua igreja, Deus, na forma eletrônica. Afinal de contas, muitos de nossos irmãos já entregaram os seus dízimos, ó Deus, por meio de transferências bancárias. Irmãos e irmãs que creem nesse ministério, irmãos e irmãs que creem na necessidade sustentada pela obra, irmãos e irmãs que reconhecem que do Senhor é o mundo e a sua plenitude, e compartilham essa fé por meio da obediência aos dízimos e ofertas. Mas nós também queremos interceder por aqueles que te amam de igual forma e não têm podido participar por meio dos desafios os mais diversos. Pai, sustenta o Teu povo. Pai, guarda o Teu povo. Pai, dá criatividade ao Teu povo para, em meio à crise, ao invés de derramarmos lágrimas, que nós arregacemos as nossas mangas e busquemos alternativas dignas de sustento. Dá, ó Deus, força ao Teu povo para que arregacemos as nossas mangas e trabalhemos com vigor. Dá, ó Deus, esperança ao Teu povo para que a gente busque, ó Deus, oportunidades dignas, mais uma vez ressaltamos, de estar na Tua presença, abençoando o próximo e a nós mesmos, ó Deus. Nós temos que o Senhor vá ouvir as nossas orações. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos dará a direção e nós te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor porque nada tem faltado nos nossos lares e nem a Tua igreja. Louvamos ao Senhor porque a cada mês nós temos o que precisamos para o sustento de nossas vidas e não temos, ó Deus, muito mais do que o necessário para nós caminharmos no mês seguinte. Com
Não precisamos de nada além disso. Precisamos continuar caminhando pela fé. Consagramos ao Senhor cada instrumento que a gente compra. Consagramos ao Senhor cada patrimônio que a gente adquire. Consagramos ao Senhor cada concerto que a gente faz na tua igreja. Porque nós sabemos que tudo vem de ti. Por fim, meu Pai, abençoe esse momento em que estaremos meditando na tua palavra. Deus, que não fale aos nossos corações. Prepara o nosso coração de uma maneira suave, mas intensa, desse culto, ó Deus, que foi tão gratificante, ó Deus. Muito embora fosse, ó Deus, um culto em que o Senhor falou de uma forma suave, falou por meio da brisa nessa manhã, e nós te agradecemos porque o Senhor assim determinou fazer. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, crianças, bom culto. Graça e paz do nosso Senhor. Eu não tive o privilégio de ser criança na igreja. Toda vez que eu vejo essas crianças andando, eu penso nisso. Com 17 anos de idade, eu abri a minha Bíblia pela primeira vez. A Bíblia que eu tinha ganho, que eu achava que era a Bíblia toda, mas era só o Novo Testamento. Com 17 anos de idade, eu passava por igreja evangélica, católica, e fazia o sinal da cruz nelas todas, porque eu não tinha a menor noção do que era ser evangélico. E aí eu vejo meus filhos, os nossos filhos, crescendo na igreja, brincando na igreja. Às vezes dá trabalho de tirar a Isabela da frente, é um problema, porque a gente tira e ela volta, sabe? Mas que problema abençoado que nós temos, e que diferença isso vai fazer na vida dos nossos filhos, amém? Oremos por eles. Amados, no dia 17, sábado que vem, 10h30 da manhã, nós teremos um piquenique na igreja. Piquenique da família. Você é convidado a estar conosco. O que você vai levar, o que você quiser. O que nós vamos fazer? Colocar um toalhão no meio da nossa roda. E o que vier, vai para a mesa. Então, nós vamos comer daquilo que Deus colocar no seu coração para trazer. Ah, tem que organizar? Não. Preciso saber o que é para levar? Não. Vamos confiar na doce direção do Espírito Santo e no final vai dar tudo certo. E se preciso for, a gente repara alguma coisa lá na hora, porque a gente vai estar lá para isso. Mas vamos estar juntos, nós estaremos juntos, nos confraternizando, nossas crianças estarão brincando, nós faremos um breve período de adoração ao Senhor, vamos compartilhar uma palavra, estaremos juntos enquanto igreja e o Senhor será conosco. No domingo que vem nós teremos batismos. Pela manhã, João Carlos e Andréia farão a sua profissão de fé e se batizarão. Dulce, ore por ela para que ela não sofra do coração, porque ela não sabe de nada. Ela vai chegar aqui, eu tenho certeza que domingo que vem de manhã a igreja está lotada, porque só a família da Dulce enche metade da igreja. Então, vai ser um culto muito abençoado em nome de Jesus. À noite, Vitória vai estar sendo batizada, está lá com as crianças no culto infantil. Ela estará fazendo a sua profissão de fé e estará sendo batizada. Então, participe. Silvio, pode lembrar de colocar em ordem o nosso batistério. Irmã Fafá está cuidando das barcas do batismo, então está tudo certo. Tainara, fica de pé. Ontem nós tivemos a nossa irmã Tainara, da igreja de Japuíba, porque ontem nós tivemos um culto do Radical. E por que nós não abrimos para a igreja o culto do Radical? O objetivo do culto do Radical é compartilhar as experiências que são vividas no Radical. E se alguma pessoa que não participou do Radical ouve as experiências, ele não pode participar do Radical depois porque perde a graça do projeto. Então, não se sintam constrangidos quando a gente fizer uma programação como essa, porque no dia 17 nós temos mais um Radical. E você que está entre 15 e 99 anos de idade é convidado a participar do nosso próximo Radical conosco.
pastor André e alguns irmãos estarão. E por que eu digo dos 15 aos 99 anos de idade? Depois que eu descobri que uma senhorinha de 90 anos participou do último Radical, eu não vou mais me preocupar com as minhas senhorinhas não, porque Deus está cuidando delas, tem uma boa equipe lá protegendo, e o Senhor será conosco. Vale a pena participar desse projeto, porque todo mundo que vai, volta apaixonado. E dito isso, vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 3, porque eu não preciso insistir com relação ao Radical, porque eu já tenho outros irmãos que fazem isso por mim muito bem, não é mesmo? Mas, Tainara, obrigado por ter vindo para nos abençoar novamente. Último aviso, nós estaremos a partir de segunda-feira iniciando as inscrições para o nosso retiro. Qual será o valor do nosso retiro? R$300. Como nós pagaremos o nosso retiro? Em 7 parcelas de R$40 e uma de 20. Se você puder se organizar e pagar antes, eu tenho certeza que vai ser mais fácil para você e para mim. Ao longo da semana eu estarei mandando o vídeo do sítio. O vídeo do sítio é o mesmo do ano passado. Um sítio que tem campo de futebol, tem quadra de vôlei, tem piscina, tem um bom local para público, tem uma estrutura excelente. E a cozinheira é muito boa, né, Tainara? A cozinheira é a mãe da Tainara. Tem futebol de sabão, eles têm futebol de sabão, eles têm pula-pula, cama elástica, eles têm uns negócios mais modernos que às vezes passa batido porque eu sou meio velho, não tenho coragem de jogar um futebol de salão, não adianta, não dá. Até porque quando eu entro nesse tipo de lugar eu já fico pensando, vai todo mundo rir da minha cara, não consigo, mas estejamos lá, Josué capítulo 3, versos 2 a 6. E sucedeu que ao fim de 3 dias os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, cerca de 900 metros, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando adiante do povo. Amém? Deus abençoe. Vamos baixar nossa cabeça e orar mais uma vez. Deus querido, louvamos ao Senhor por Tua palavra e humildemente nós nos achegamos à Tua presença para clamar ao Pai pela direção e pela iluminação do Teu Espírito. Fale, ó Deus, aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus, seja impactante, que a Tua palavra seja verdadeira, que a Tua palavra seja profunda e dirigida pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra não consista em sabedoria humana, mas em poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Que os nossos corações sejam terrenos férteis para a Tua semeadura e que ao final todos sairemos impactados pelo Deus que nos fala em nome de Jesus. Amém. Gabriel, pega um copo d'água para mim. Bom, que assim você bebe uma água também, que você também fala, então. Amados irmãos, o que faz diferença na vida de uma igreja? Como receber a direção de Deus acerca do nosso procedimento? O que fazer para sermos uma igreja relevante no mundo, no local geográfico onde nós estamos? Quando eu penso nesses temas, esse texto me traz algumas luzes que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Quando eu penso em que direção tomar de maneira a cumprir essa ordenança tão extraordinária que é praticar o ID de Jesus, quando eu penso em como fazer
para alcançar um bairro tão diferenciado como o bairro de Santa Teresa. Quando eu penso em como transformar o Evangelho em algo relevante e impactante para toda uma multidão de pessoas que passa permanentemente por esse bairro nosso, esse texto me traz algumas luzes e eu queria compartilhar com os irmãos. Muitas vezes nós ficamos profundamente apegados a modelos de igreja. E modelos de igreja existem os mais diversos. MDA, modelo de células, desenvolvimento natural da igreja, e igreja com propósitos. Igrejas tentam muitas vezes se estruturar para descobrir qual é o modelo mais adequado a que a sua missão se cumpra. E nós temos também modelos no Novo e no Velho Testamento. Porque onde tem 2 ou 3 pessoas com um propósito, aí nasce uma instituição. Vez por outra, nós condenamos a igreja institucional, dizendo que a igreja institucional é uma deturpação do plano de Deus, e isso é um mito. Porque quando Cristo virou e falou para Pedro que sobre aquela pedra, a verdade de que Cristo era o fundamento, ele edificaria a sua igreja, ele dirigiu essa palavra para 12 pessoas que ele sabia bem que elas se organizariam no futuro e fariam comunidade e de forma coletiva e organizada decidiriam suas vidas. É por isso que a gente lê Atos, a gente vê a igreja se preocupando em como se organizar para distribuir a oferta aos mais pobres. É por isso que a gente vê na igreja de Atos uma maneira de como lidar com os recursos que eram recebidos. É por isso que a gente vê na igreja de Atos como eles discutiam para lidar com problemas teológicos. Onde tem gente, a gente tem que se organizar para que a gente chegue em alguma direção. Agora, a gente vê estruturas mais hierarquizadas na Bíblia, especialmente no Velho Testamento. A gente vê estruturas mais horizontais, especialmente no Novo Testamento. A gente vê a igreja se reunindo no templo e de casa em casa. A gente vê a igreja se reunindo até na rua, numa praça chamada Areópago. A gente vê os diversos modelos possíveis e imaginários. Porque modelos nada mais são do que formas de organização. Eu conheço pais que têm uma maneira muito diferenciada de lidar com seus filhos. Mas são pais excepcionais. Eu posso colocar 2 pais aqui nessa igreja com perfis completamente distintos e ambos cumprirem o seu papel abençoado e abençoador de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas sabe o que eu percebo que faz a diferença? Independentemente do modelo a ser adotado, quando a gente vê servos tementes a Deus, servos que busquem a direção do Senhor, quando eu vejo a dependência do Espírito Santo, eu penso que eles aliam um caminho a seguir. Por quê? Volta os seus olhos para o verso 4, lá no finzinho do verso 4, última parte do verso 4 de Josué 3. Olha o que Deus vira e fala para Josué quando ele prepara o povo para a passagem do Jordão. Esse é o momento. No capítulo 4 nós vemos o povo de Israel passando pelo Jordão. No capítulo 3 ele prepara o povo para seguir. A palavra de Deus diz aqui que pelo caminho que eles iriam passar, eles nunca passaram antes. Amém? Coisas novas iriam acontecer. O caminho era desconhecido, os povos eram desconhecidos, as necessidades eram desconhecidas. Mas Deus, que conhece de antemão todas as coisas, tinha uma direção específica para o seu povo. Por que modelos são diferentes? Por que igrejas são diferentes? Paulo escreveu a várias igrejas e cada carta de Paulo tinha uma peculiaridade inteiramente distinta. Aos romanos ele se preocupa em apresentar o Evangelho de uma forma sistematizada e fala da doutrina da justificação pela fé. Aos Gálatas ele se preocupa profundamente com movimentos de retorno ao judaísmo que estavam inseridos no meio da igreja e faz uma condenação dura à guarda de datas da circuncisão e de preceitos do judaísmo. Aos Colossenses ele tinha uma preocupação inteiramente distinta. Grupos de fora da igreja vindo
do meio gentio se preocupava já com o que no futuro seria uma espécie de gnosticismo, em que pessoas buscavam novas revelações por meio da experiência, e essas revelações não tinham um fundamento alicerçado na palavra de Deus, e excediam aquilo que era a busca pela pessoa de Jesus. E ele escreve uma carta para dizer que em Cristo habita toda a plenitude. Aos Efésios ele se preocupa em apresentar a salvação por meio da graça. Aos Tessalonicenses ele se preocupa em falar da segunda vinda do Senhor e do fim dos tempos. Cada carta uma história, cada carta uma necessidade. Igrejas diferentes necessitam de respostas diferentes, todas baseadas nos mesmos princípios. E aí quando a gente olha aqui e percebe que o caminho que nós temos de trilhar é um caminho que outros nunca passaram, e por que isso? Nós somos um bairro diferente, nós somos uma realidade inteiramente diferente, nós temos desafios que são todos nossos. Nós somos um povo diferente, cada um tem a sua peculiaridade. A pergunta é o que fazer diante dessa realidade. E a resposta está no próprio texto. O texto diz o seguinte: para que vocês saibam que caminho seguir, deixem a arca a cerca de 900 metros entre vocês e a arca e sigam a direção da arca. Por que a distância? Amados, para que 2 milhões de pessoas possam todas ver uma arca, ela tem que dar uma distância segura que todos possam ver. Perceba que a distância não é separação. A distância é para que a gente saiba o caminho a seguir. E o que Deus quer de nós? Deus quer que nós estejamos numa posição em que a vontade dele para as nossas vidas seja compreendida sem dúvidas. E a pergunta que eu faço: qual é o melhor paralelo da arca, da palavra de Deus para nós hoje? Onde é que nós encontramos a palavra de Deus? Responde para mim. Onde é que nós encontramos a palavra de Deus, velho? Aonde? E na palavra. Em Jesus, na igreja e na palavra. Eu não posso discutir com nenhuma das 3 respostas. Sabe por quê? Porque é dentro da igreja que o propósito do cumprimento da missão do ID de Jesus vai se estabelecer. Verdade. Desde que a igreja esteja estruturada na palavra de Deus e desde que seja uma igreja que ouça o Evangelho e engrandeça o nome do Senhor Jesus. Nós temos um caminho a seguir, nós temos uma direção. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: até onde nós estamos numa posição em que estamos em condição de ouvir a voz de Deus nas nossas vidas? Sabe por quê? Porque se a gente não tiver segurança do que é a vontade de Deus para nós, só vai nos restar repetir modelos. Só vai nos restar trilhar o caminho que outros trilharam. Só vai nos restar copiar outras pessoas. E como é bom saber que temos um Deus que tem orientações específicas. Eu vou contar um testemunho muito particular de ontem. Ontem o planejamento inicial era que nós fizéssemos um compartilhamento de experiências e eu trouxesse uma palavra para o grupo. Mas o irmão da Roberta veio junto. O irmão da Roberta não participou ainda do Radical, vai participar do próximo Radical. Como é que você resolve o problema de um irmão que vem para a igreja e você vira e fala para ele: olha, irmão, você não pode participar do culto? Tá aí um problema difícil de resolver, concorda comigo? A solução foi o pregador de todos pegar o irmão que veio, tomar um café com ele, passar 2 horas pregando para ele. Enquanto eu estava falando com ele, eu lembrava daquela situação de Pedro com Jesus na pesca maravilhosa. Porque Jesus chega para Pedro e diz para Pedro o seguinte: olha, agora que você está preparando a rede, eu preciso do teu barco. Empurra o teu barco para dentro d'água, que eu preciso ensinar o povo. E aí Pedro já não pode mais dormir. É obrigado a ficar aguardando o pregador acabar de pregar para ir embora. O pobre do irmão da Roberta não podia ir embora, porque ele tinha que aguardar a Roberta. Então ele teve que ouvir o pregador, já que eu não podia, eu estava contrariado porque eu não podia pregar para todo mundo, eu preguei tudo que eu tinha que pregar para ele. E como é bom você saber que Deus, em sua soberania, determinou que em determinado momento você nasce para uma pessoa e não para todo mundo.
e você tem a oportunidade de fazer um apelo para que aquela pessoa retorne para Jesus, e diz que o apelo é para aquele momento e ela retorna para Jesus. Como é bom a gente virar e falar para uma pessoa que Deus é um Deus tão tremendo, que Deus é um Deus tão extraordinário, que criou uma situação para que ela ouvisse o Evangelho da boca de um só. Esse é o Deus a quem a gente serve. E a gente sai de casa muitas vezes idealizando uma coisa, mas a Bíblia nos ensina que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, porque os pensamentos dele também são mais altos que os nossos. Como alcançar pessoas no bairro de Santa Teresa? A resposta é uma só, os modelos são vários, é no modelo Espírito Santo. O Espírito que vai nos ensinar o que dizer, o Espírito que vai convencer o ouvinte do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que vai nos aproximar da palavra de Deus e vai aproximar a nossa vida do testemunho de Jesus. Porque é muito mais fácil não pecar no Espírito do Senhor do que tentarmos não pecar por meio da obediência a regras. Como é bom a gente confiar no Deus que estrutura a igreja. E quando eu penso nesses anos em que a gente está junto, quando eu penso no tema que fala que a nossa semeadura tem que ser convicta, eu penso que em cada segundo de nossa caminhada, a direção do reino de Deus e da vontade de Deus nas nossas vidas tem que ser entregue ao Senhor. E é muito mais fácil servir assim, meus amados irmãos. Como é difícil e angustioso a gente achar que a gente resolve alguma coisa. Porque você vem numa manhã doido para arrumar alguma coisa para pregar, e aí uma seminarista pede para a gente imprimir as folhas de acompanhamento dos juniores. Aí a gente vai imprimir, leva uma eternidade para conseguir imprimir, porque aí a tinta preta acaba. E quando a gente consegue tocar a tinta preta, o irmão vai resolver o problema do ar-condicionado e desliga o disjuntor do computador. E você perde tudo o que você fez. Aí você volta a ligar o computador, a chefe chega e te passa um monte de outras preocupações. E se você não tiver certeza que é a igreja do Senhor, você mira na batatinha. Mas como a igreja do Senhor, você entrega para Ele e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltarei, e continua a caminhar. É muito mais fácil caminhar assim. Como é fácil a gente caminhar temendo pelo nosso sustento, sim, trabalhando com vigor, mas lembrando que é Deus que vai dar o necessário no final. Como é mais fácil você olhar para a tua família e, por mais que você tenha, às vezes, por um caminho que teu filho está tomando, por algumas crises que você está com a tua esposa, você lembrar que se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que edificam. Como é mais fácil quando a gente olha para a arca e pergunta para Deus: Senhor, qual é a direção que eu tenho que tomar? Isso é o sentido da igreja. A gente está junto aqui para isso. A gente está junto para dobrar o nosso joelho quantas vezes for necessário e pedir: Deus, fala. Para seguir o exemplo de Samuel, lá na primeira oração que Samuel faz a Deus: fala que o teu servo ouve. A gente está aqui para dizer que a gente está com o ouvido atento, porque quando eu abro a Bíblia lá no Apocalipse, eu vejo uma ordenança do Senhor: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa postura faz com que a gente abra a mão da razão? De maneira nenhuma. Os fundamentos que já estão estabelecidos na palavra são inegociáveis. Salvação só por meio da fé, a Bíblia como única regra de fé e prática, só a graça como meio de obtenção no favor de Deus. Isso é a igreja cristã. Isso somos nós e só Jesus que é mediador. Mas após isso, a gente tem uma vida complexa demais, que nos traz dúvidas demais. E nós temos um Deus que é conosco para falar aos nossos corações. O local que nós devemos estar é um local onde a gente não tenha dúvida de que há liberdade para Deus falar aos nossos corações. E a pergunta que eu faço: onde você tem andado? Com quem você tem estado? Tem permitido que Deus fale na sua vida? Você tem cercado de pessoas que são bênçãos na sua vida? Não pense que eu estou falando aqui para se isolar. Eu estive compartilhando com o irmão que muitas vezes a grande incoerência do Evangelho é que depois que a gente vai para a igreja, a gente quebra todos os outros relacionamentos. E ninguém traz visitantes para a igreja com tanta intensidade quanto o novo convertido. Porque o novo convertido conhece um monte de gente não crente. Eu tenho um problema, eu conheço muito mais gente crente do que não crente.
O novo convertido, ele está tão feliz com a igreja, ele está tão feliz com o que ele está experimentando, que ele sempre que encontra alguém, ele diz, poxa, vem comigo, eu quero que você conheça, é bom. Feito, eu ouvi o testemunho de uma colega de trabalho uma vez, ela falando com uma igreja, que ela foi lá na Barra, ela disse o seguinte, cara, é muito bom. Eu quase me converti, aí eu lastimei, porque, ela gostou muito do culto, Deus falou no coração, mas ela disse, eu quase me converti. A gente vai e tem vontade de se converter. E aí depois ela não foi mais, acho que ela ficou com medo. Isso é extraordinário, isso é aqui que acontece. É aqui que muitas vezes a gente vem com a cabeça atribulada por causa de uma série de coisas e um único versículo da palavra de Deus, um pouco antes de um louvor ou num outro momento oportuno, fala ao nosso coração e a gente sai com a convicção de que por meio daquele versículo eu vi tudo o que eu precisava. Deus fala conosco de forma especial por meio da igreja do Senhor. Isso é lindo demais, isso é extraordinário demais. Mas há um preço. Porque se nós trilhamos caminhos que nós não conhecemos, se há uma direção específica de Deus para a nossa vida, o preço para que nós ouçamos essa voz é o preço da santificação. O verso 5 é um mandamento para cada um de nós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que santificação é essa? É preciso que você decida a quem você quer ouvir. Porque santificação é, acima de tudo, separação. Né? É preciso que você decida que vozes você vai dar atenção. É preciso que você decida a quem que você quer ouvir. A quem que você quer receber. Porque ao longo da nossa semana tem muita gente falando com o nosso ouvido. Eu brinco em casa, que em casa é um local de um volume um pouco mais acima em termos de decibéis, porque todo mundo fala ao mesmo tempo. E todo mundo grita junto. E em alguns momentos, a gente está discutindo, tentando conversar com o Denise sobre algumas coisas da semana. A gente chega, tenta ir para a cozinha para falar um pouco do dia um todo, e vem um para falar de colégio, vem a Isabela para falar de todos os assuntos possíveis e imagináveis, e muitas vezes a gente quer resolver alguma coisa mais séria e não consegue, porque está todo mundo falando ao mesmo tempo. Às vezes você vem para a casa de Deus e você está com um monte de vozes falando alto no seu coração. E essas vozes não são as vozes de Deus para a sua vida. São os problemas que você deixou em casa quando chegou. São seus conflitos familiares. São as inúmeras perspectivas desse mundo. São os que os grandes ícones da nossa sociedade pregam como caminho para a vida e caminho para a felicidade. E nós deixamos que essas vozes falem mais alto do que a voz de Deus. Santificar-se é muito mais do que abrir mão de nossos pecados e abrir mão de coisas que fazemos que são contrárias à vontade de Deus. Isso é santificação também. Mas a primeira separação que você faz é naquilo que você vai receber e naquilo que você vai rejeitar. E boa parte da tua conduta que desagrada a Deus começa naquilo que você recebe, mesmo sabendo que não é Deus que te enviou. E você se santifica hoje e Deus faz maravilhas amanhã. A gente é tão imediatista que a gente quer se consagrar hoje e que tudo mude agora. E aí, no dia de amanhã, a gente desanima, porque as maravilhas que Deus tem a fazer requerem, às vezes, um longo caminho de obediência, e muitas vezes em que a gente peregrina pelo vale da sombra da morte e semeie em terrenos estéreis e receba a afronta por causa da fidelidade e suporte a oposição daqueles que não aceitam a direção desse Deus. E as maravilhas acontecem no amanhã, que é talvez um pouco depois de amanhã. Mas o Senhor fará suas maravilhas. Por quê? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, aquele que semeia com convicção, ele voltará com certeza, com alegria,
trazendo consigo o resultado do trabalho. Ele vai semear com convicção, muitas vezes em meio a lágrimas, mas ele vai colher com gratidão. Tudo o que nós queremos são as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Não estou falando de carro, não estou falando de propriedades, não estou falando de amigos, estou falando de um Deus que liberta, estou falando de um Deus que transforma, estou falando de um Deus que restaura, estou falando de um Deus que traz vida e vida em abundância. Estou falando de sorrisos estampados no rosto, porque há um coração limpo, transformado, tratado por Deus dentro de nós. É desse milagre que eu estou falando. Estou falando de pessoas relevantes, que conhecem o seu papel no tempo em que vivem e que são sal dessa terra e luz desse mundo. Estou falando de pessoas que são comparadas ao bom perfume de Cristo, por os que salvam e por os que se perdem. É isso que Deus quer reproduzir na sua vida. Essas são as maravilhas. E as outras você vai receber, mas você vai perceber que elas não são maravilhas, elas não são sequer tão importantes assim. E aí, quando você experimentar em alguns momentos da sua vida pescas maravilhosas como a de Pedro, você vai ver aqueles peixes todos, vai jogar eles no meio da areia, vai se prostrar perante Jesus e vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Você vai lembrar que o Deus das maravilhas é a maior maravilha que a gente pode receber. Não tem nada tão maravilhoso quanto a vida que a gente tem. Essa vida, ela é boa de nós. Depois desse capítulo 3, há a passagem do Jordão. E a passagem do Jordão tem um momento muito marcante que eu compartilhei com os irmãos. E eu uso para concluir a mensagem desta manhã. Josué pede a um representante de cada uma das tribos para ir no meio do rio, que estava seco, porque a primeira coisa que entra no rio é a arca para no meio do rio com os levitas, o rio para de correr e todo o povo atravessa, apressadamente, segundo a palavra de Deus. Mesmo apressadamente, o rio deve ter parado muito tempo, porque eram 2 milhões de pessoas atravessando. E ao final, um representante de cada tribo pega uma das pedras do meio do rio. E eles pegam essa pedra e fazem dela um altar. Um testemunho que lembra aqueles que experimentaram as maravilhas de Deus, o que Deus fez. E muitas vezes a gente lembra do que Deus fez e isso alicerça a nossa fé nos momentos de dificuldade. Mas um testemunho que também aparece para os outros, que não viram as obras de Deus, mas por meio do testemunho conhecem a história e a recebem junto com aqueles que um dia atravessaram o Jordão. Esse é o papel do testemunho. Talvez a melhor maneira de você pregar nos Evangelhos de Jesus é a gente testemunharmos aquilo que Deus fez em nossas vidas. E aí, quando você pensa nesse testemunho, você pode agir de 2 formas. Há alguns que querem chegar no meio do rio, pegar uma pedrinha pequenininha, daquelas que Davi pegou para cuidar de gigante, a gente bota o testemunho no bolso e ninguém vê mais nada, de tão pequena que é a terra. Mas eu penso que quando a obra é grande, quando Deus para o rio inteiro para que você possa passar, e o sangue do Cordeiro foi derramado pela purificação do seu pecado, para que você pudesse adentrar na Terra Santa, para que você pudesse adentrar na eternidade sem merecer, é para você pegar a maior pedra que você puder carregar, para que todo mundo veja o que Deus fez na tua vida. Você não está correndo atrás da salvação. Você está mostrando para todo mundo quanto a salvação é grande. O que é semear com convicção? É lembrar que Deus nos chamou a pegar as maiores pedras que nós pudermos carregar, para que nós façamos os maiores altares que pudermos fazer, para que o maior número de pessoas possa ver por nós o quanto esse Deus é maravilhoso. Por meio de que modelo? Tanto faz, desde que sejamos humildes e unidos o suficiente para adotarmos juntos o mesmo modelo e que não sejamos um bando, mas mais ex. E aí eu confesso que eu e o pastor André temos um problema, a gente ainda não descobriu o modelo, né?
A gente está continuando tentando. Mas o mais importante a gente sabe. É o princípio. O mais importante a gente sabe. A gente tem que estar junto. O mais importante a gente sabe o que a gente tem para fazer aqui. E já tem muita coisa sendo feita. Temos uma missão em que pregamos a palavra. Temos um ministério com famílias. Temos um ministério de irmãs chamado Delas. Temos um ministério com jovens. Temos um bendito ministério de louvor. Temos um ministério com adolescentes. Temos alguns grupos de comunhão. Há coisa para fazer. Há trabalho na igreja do Senhor. Temos algumas paredes para pintar. O irmão Silvio retocou algumas, eu arranquei a pichação no final de semana, eu passei resina na pedra, eu pintei a fachada da igreja. Temos coisas para fazer. Venha, entregue-se, trabalhe, participe, semeie com convicção. E você vai colher com gratidão. Ao final, você vai ver o quanto valeu a pena. A honra e glória do Senhor. Amém? Se você recebe essa palavra, abaixa seu coração, abaixa sua cabeça nesse momento. Eu queria que a tua oração fosse um pedido a Deus. Senhor, da mesma maneira que o povo de Israel viu de uma maneira tão clara a direção que devia seguir, e pôde olhar a arca, e pôde ver que direção a arca estava tomando, e pôde atravessar o rio exatamente no local onde a arca estava passando, e pôde olhar os olhos na arca parada no meio do rio enquanto ele atravessasse. Eu queria que você nessa manhã pedisse a Deus que de uma forma muito clara revelasse para você qual é a vontade dele para a sua vida. Que de uma forma muito clara depositasse em você os instrumentos e as capacitações para que você faça a diferença no bairro de Santa Teresa. Porque é muita soberba nós acharmos que conhecemos os caminhos que a gente irá trilhar. Faz 15 anos que a gente está andando por esse bairro. Faz 15 anos que a gente está tentando. Faz 15 anos que a gente está dobrando os joelhos. E eu acho que a gente já descobriu muita coisa. Mas longe de mim achar que a gente já sabe o caminho. E isso é maravilhoso, porque por causa disso o joelho continua dobrado. Por causa disso os ouvidos continuam atentos. E eu queria que você olhasse à sua volta e visse quantas pessoas que são alvos em potencial do amor de Jesus e percebesse o quanto Deus te colocou para ser sacerdote na vida delas, o quanto Deus te colocou para ser missionário na vida delas. Deus te chama para trazer uma mensagem de salvação a essas pessoas. Deus te chama para testemunhar o seu amor. Deus te chama para carregar essas pessoas nos braços e trazê-las para cá também. Porque eu tenho convicção de que esta é uma agência do Reino de Deus, instituída por Deus para fazer a diferença nesse bairro, ou me falta a convicção necessária para fazer parte desse exército. E se você tem essa convicção, se essa igreja tem sido relevante para a sua vida, faça com que outras pessoas conheçam essa igreja. Porque nós compartilhamos alguns testemunhos de pessoas que foram impactadas por meio desse ministério. Eu tenho certeza que se você permite que outras possam ser igualmente transformadas, a gente vai continuar declarando que aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor Jesus, e a Deus toda a honra e toda a glória. Você está preparado para fazer a sua oração comigo? Que Deus te use. Que Deus te use, meu irmão, porque eu preciso de você. Eu preciso da tua dedicação. Eu preciso da tua entrega, eu preciso da tua obediência. E não é para mim, é para Jesus, porque Ele que precisa de todos nós. Oremos. Deus querido, tanta coisa boa tem acontecido, tantas dádivas, tantas maravilhas, tantas experiências. Como não agradecer por cada uma delas? Mas nesta manhã, a gente se coloca diante do Senhor
e clama pelo privilégio tão especial de ouvirmos a tua voz. Clama pela doce direção do teu Espírito Santo. Clama, Deus, por um desejo enorme no nosso coração, por uma disposição muito profunda de sermos uma igreja relevante para esse bairro, de sermos uma igreja que alcance pessoas para Cristo, de sermos uma igreja que proclame o Evangelho de uma maneira impactante no bairro onde o Senhor nos plantou. Esse é o nosso desejo. Pai, faz de nós teus ministros, faz de nós teus pregadores, que as pessoas à nossa volta ouçam o teu Evangelho da nossa boca, que as pessoas à nossa volta experimentem o teu poder transformador ao ver o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que as pessoas à nossa volta sejam trazidas por nosso testemunho e por nossos convites à tua casa, e que aqui jamais falte a direção do teu Espírito Santo. Para isso, Senhor, santifica as nossas vidas. Para isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Para isso, Senhor, faça de nós verdadeiros adoradores, ó Deus, pois sabemos que diante do Senhor não há máscaras, diante do Senhor não há hipocrisia, diante do Senhor não há caminhos parciais, diante do Senhor ou nós somos teus, ou nós precisamos nos arrepender. E misericórdia de nós a cada dia. Eu te agradeço por cada pessoa, eu te agradeço por cada experiência, eu te agradeço pelo que de antemão sabemos que iremos experimentar na tua presença, porque o Senhor é fiel e a sua palavra não volta vazia. O Senhor é fiel e os seus planos jamais serão frustrados, e nós desde já te agradecemos, porque sabemos que vidas continuarão sendo impactadas. Desde já nós te agradecemos, porque sabemos que mais vidas se renderão. Desde já nós te agradecemos, porque sabemos que ainda há muita coisa a fazer, mas será feita no poder do nome de Jesus. E na confiança que temos, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ti, por Jesus, eternamente. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a doce comunhão com as consolações do Espírito, que elas sejam comigo, contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Pastor André tem EBD 6h30 por causa da visita. Amados irmãos, melhor dizer que não tem, né? Nós não teremos EBD hoje às 18h30, porque os jovens estarão indo lá para Caxias, né? Para Caxias visitar o Lucas por conta do seu problema de saúde. Estejamos orando, mas estejamos aqui às 7h30. Vamos participar do louvor todo, vamos desfrutar da presença de Deus, e Deus vai continuar a falar e enriquecer a nossa vida. Ensaio 6h30, então mudou, 6h30 estejamos aqui para o ensaio, que será no horário da EBD. Amém? Graças e paz e oração silenciosa de intenção do culto, até de noite, em nome de Jesus.